Porque quem vai se ferrar se vier um comunismo não são os grandes empresários, não são os banqueiros, muito pelo contrário, que a gente chama de socialistas fabianos, né? É a gente como a gente. Mas como é que o banco ganha no comunismo? Estando do lado de quem está captando dinheiro, né? Sei lá, o Banco Central, pelo menos, com certeza ganha, né? Se são eles que estão com o Estado, estão controlando o dinheiro. É um comunismo ou é só um autoritarismo mesmo? Tipo, porque o comunismo pressupõe toda uma questão de tirar o poder do capital, mas os bancos não vão querer fazer isso, né? Eles vão querer manter o poder do capital. Tem o que o comunismo pressupõe e tem o que ele faz, né? A gente vê o que está acontecendo em Cuba, né? O pessoal que está no topo da pirâmide política, econômica, não está passando fome. Estão andando de jato para lá e para cá, tá todo mundo de boaça. Sim. E é comunismo, né? Talvez um falso comunismo, né? Porque eu acho que tem o comunismo de verdade. Tem as pessoas que são realmente comunistas, sabe? Stalin era. Não, pô, o Só Rui que tava sentado aqui, ele é um comunista. Eu não acho que ele tem essa visão do Lula, ou a mesma. Se bem que ele apoia o Lula, né? Mas ele, dos males, o menor. Né? Essa é a visão dele. Tem aquela visão... né, teoricamente, o comunismo, no final, vai tirar todo mundo do poder e vai ter a isenção do Estado, né? Talvez ideologicamente, no mundo de Nárnia, essas pessoas idealizem esse fim para o comunismo. Só que a gente já sabe, né? A gente tem mais de 100 anos de história de comunismo. A gente sabe que muito antes deles chegarem nesse final, eles tornaram os países, né, as nações em totalitarismos completamente autoritários, enfim, acabaram com a raça de tudo que é... Até chegar lá morre uma turma, né? De fome. Alguns milhões de pessoas, né, talvez. Mas você acha que isso é proposital ou é um erro? É uma consequência natural de toda vez que ele é implantado, é isso? Toda vez que ele for implantado... É de propósito? Olha, não dá pra saber se é de propósito ou não. A gente até comentou quando eu vim aqui no Deriva sobre o Che Guevara, né? Ele pode até ter começado aquela história do diário de motocicleta, né? Aquela coisa ideológica, igualdade pra todos e tal. Mas muito antes dele chegar na metade do caminho, ele já se corrompeu. É difícil você acreditar em alguém que queira alçar o poder totalitário e depois falar assim, não, depois eu vou abrir mão de todo esse poder e, né, fazer o bem pra todo mundo. Vou pegar pra mim só pra depois eu poder largar. Então, né? Aí quando o cara pega, ele fala, puta, é bom, hein? É bom isso aqui. Tu acha que eles falam uma coisa e aí quando eles assumem poder eles fazem o que eles realmente queriam fazer? Sim, é só você ver... Até pelo nome... Até essa idolatria pela democracia, né? Você vê todos os partidos comunistas têm a democracia no meio, né? O Partido Democrático da Coreia do Norte, o Partido Democrático. Então eles ficam levantando essa bandeira ou para enganar ou porque eles realmente acreditam. E na verdade, eu não sou uma pessoa democrática. Eu acho que... eu sempre falo que a democracia é a ditadura da maioria. E aí eles usam esse discurso para traçar aquela cortina de fumaça, né? E depois eles alçarem o poder totalitário. Qual seria a alternativa melhor que a democracia, que tu acha? Monarquia? Eu tenho um pé grande ali no libertarianismo. Mas eu tenho... Ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter uma régua moral, uma base moral sólida, cristã. Mas... Não resolveria tanto se ela fosse islâmica. Mas como assim? Deus decide? Não entendi. Não, Deus não, mas assim, uma régua moral baseada na moral cristã mesmo. Né? Idade Média. Idade média? Talvez. Mas a Idade Média era uma bosta. As pessoas... Pra quem? Tinha que pegar a gripe e morrer. Então, é isso que falam, né? Mas isso foi o iluminismo que fez, né? Essa retórica sobre a Idade Média é muito iluminista, né? Depois marxista. Porque foi lá que, na verdade, foi demonizando a Idade Média, onde o Ocidente e a Europa eram majoritariamente dominados, no sentido bom, pela Igreja e pelos valores cristãos, que foi demonizando a Igreja que eles conseguiram começar o caminho deles, né? Revolucionário. E aí começa a Revolução Francesa. Existe um dominado no bom sentido? Era dominado no bom sentido pela Igreja. Eu devo ter... possivelmente eu tenha usado a expressão errada. Mas eles eram guiados. Eles eram guiados pra ideologia, pelos valores cristãos, né? Pela Igreja. A Igreja mandava, né? Um tempo aí, né? Mas o Ocidente é a Igreja, né? Se não fosse a Igreja, a gente não tinha... Bom, foram os monastérios que fizeram as escolas, que fizeram os córregos, que construíram as cidades. Assim, então, a sensação da Europa, do Ocidente, né? E a gente falando de Idade Média, é a Europa que a gente tá falando. Essa sensação de uma união entre todos os europeus, porque antes eram só as tribos ali, né? E eram meio que o que unificou tudo foi a ideia de Cristo ali do cristianismo, né? Os valores. O não matarás, assim, os mandamentos bíblicos, né? Foram os mandamentos que guiaram a nossa base moral para que a gente criasse a sociedade do jeito que ela é hoje. E que uniu a Europa como um grande continente cristão. Antes era cada um por si ali, né? Isso. Inclusive falando dos escandinavos e tal, né?
Tipo, Isso. enquanto eram escandinavos, eles não... Toda nação que não teve Cristo como um guia no Ocidente decaiu. Toda. Então, na tua visão, quem tem que comandar é a igreja? Jesus. Vou Ou falar é o igreja, homem, vou falar, ele mesmo? Vou Aqui, falar Ele os volta, valores cristãos. a Os gente valores elege ele. cristãos deveriam ser o norte, sim. Mas os valores cristãos seriam o norte dentro de uma democracia? Ou a democracia nem Não, existe? eu não gosto da ideia de democracia. Quando a gente fala de democracia, que é a vontade da maioria prevalece, a gente está falando que se 51% da população for a favor de algo, esses 49% da população vão estar sujeitos a esse comando. E não necessariamente eles estão de acordo com isso. Então, você concorda? Então, vou te dar um exemplo. Hoje, se 51% do parlamento votar a favor do aborto, todo mundo vai ter que ser a favor do aborto. Ou vamos falar uma coisa mais próxima. Vai ter o direito de abortar. vai ter o direito, não precisa ser a favor. Você não precisa ser a favor, né? Também não gosto muito da palavra direito, né? Todo direito acaba sendo uma obrigação de um terceiro, né? Ou do Estado, ou um custo do Estado. Mas o direito de aborto não é uma obrigação de ninguém. Privadamente. Né? Tipo, você não obriga nenhuma mulher a abortar, se ela não quiser. Mas você, então, é libertário no sentido de... Tipo, você acha que todo mundo tem que fazer o que quer com a própria vida? Se você quiser matar outra pessoa, você pode. Não, mas é a vida do outro. Uma outra pessoa, não. Você pode em questão de defesa. Pessoa, né? O bebê é uma pessoa. Aí não necessariamente. Que é foda. Tanto que ele nasce, né, uma hora. Mas ele pode não nascer. O feto ele não tem 100% de chance. Então, mas você pode matar alguém também. Essa pessoa pode não viver mais. Se você pegar uma massa, botar chocolate, ovo, mexer, tá aquela massa mole, você acabou de botar no forno, tem 10 segundos, eu chego lá, tiro e jogo no chão. Você fala, porra, você jogou fora meu bolo. Aí eu falo, não era um bolo. Aí você fala, pô, mas ia ser. Não é porque você tirou. Perfeito. Mas é que ia virar um bolo essa porra. Com certeza ia virar um bolo nesse caso. O Bill Burr tá foda aqui. Copiou a piadinha do Bill Burr. Não, foi muito bom. Eu roubei, mas pelo menos eu falei depois. E você escutou bem, parabéns. Não, mas vou te dar um outro exemplo. Mas com certeza, que nesse caso, com certeza vai virar um bolo, entendeu? No caso e um feto, não vai virar uma criança? Pode explodir o gás. Pode ser que ser humano. Tem 20% de chance de não acontecer. Não, o bolo dele tem também uma grande chance de não vingar. O gás vai ser Pode ser uma bosta também. Exato. O gás pode acabar. Eu acho que ele tem o direito, se ele quiser falar, eu não quero fazer esse bolo não. Mas então você tem o direito de vingar uma outra pessoa? É verdade. Então, mas é isso que muda, é isso que a régua moral cristã muda. Quando você fala do direito à vida. Mas vou dar um outro exemplo. O exemplo do aborto foi ruim. Vamos falar do ensino compulsório. Hoje, no Brasil, a regra é o ensino compulsório. Então, eu tenho uma filha de 4 anos. Se eu não quiser colocá-la na escola, se eu optar por um homeschooling, eu não posso. Eu não tenho direito, né? Tiraram o meu pátrio poder. Eu não tenho direito sobre a minha própria filha, porque a maioria das pessoas, mais da metade das pessoas, decidiram que ela tem que passar o dia inteiro nas mãos do Estado. Sim. Mas então isso é democracia. Só que isso é democrático. Mas qual que seria a alternativa, entendeu? Igreja. Se não é a Cara, maior... Cada um decide o seu próprio filho. Cada um decide o seu próprio... Exato. O menos Estado... Eu sou a favor de menos Estado. E se uma pessoa quiser decidir o seu destino e uma mulher quiser abortar nesse destino que ela decidiu? Pera, se alguém decidir... Cada um decide o seu destino, certo? E aí a mulher decidiu, sei lá, abortar. Ela não... Quem que entraria aí no jogo? Alguém armado vai e prende ela? Põe uma arma na cabeça e impede? Como que faria? É por isso que numa sociedade... Quando eu falo da régua moral cristã, numa sociedade cristã, ela as não ia pessoas nem querer. não vão... Exato. Ela não ia Não nem tem essa cultura do aborto que a gente tem, entendeu? Tem essa opção. Engravidou, talvez eu queira matar esse bebê na minha barriga. Uma sociedade verdadeiramente cristã não pensa nisso. Entendi. Mas é que tem muita filha de subjetivo, eu concordo com isso. No fim das contas, você não vai controlar. As pessoas nunca vão ser homogêneas nas suas decisões. Concordo, mas é só uma régua estipulada, entendeu? Entendi. Mas já não tem esse papel, a religião? Ela já não estipula essa regra pra quem acredita? Por que ela precisa ser estatal? Por que ela precisa ter armas e dominar a gente com elas, sabe? Não, mas eu não tô defendendo que ela tenha armas e domine a gente. Tô falando que o mais próximo do que eu defendo talvez seja a Idade Medieval. E a gente tem essa mania de achar que a Inquisição matou um monte de velhinha que fazia chá, que era taxado como bruxa. Cara, não era assim. Você não tinha ali um WhatsApp pra mandar pro Papa e falar, olha, escuta, tem uma bruxa aqui do lado queimando criança. Cara, até chegar uma ordem, assim, o negócio era muito demorado, geograficamente. A questão da informação também demorava pra chegar. Então, o que a Inquisição matou em 300 anos, a Revolução Francesa matou em uma semana. Então, isso segundo relatórios da época, né? Assim, isso, inclusive, em qualquer historiador também tem esses dados. Então, não é essa coisa assim que as pessoas demonizam, entendeu? A igreja, óbvio que é errado você ir atrás de pessoas que optam por ter outra fé, outra religião, óbvio que é errado. Mas isso não quer dizer que era esse samba meu boi que as pessoas falam que era, entendeu?